Olá, venho agora falar sobre os benefícios dos dependentes. Você viu que os dependentes têm somente a possibilidade de ter pensão por morte ou auxílio reclusão. Então, os dois benefícios característicos dos dependentes do regime geral de previdência social são a pensão por morte e o auxílio reclusão. E já de cara, os dois não exigem carência mínima de contribuição. E eu vou começar a falar sobre a pensão por morte. O benefício mais requerido nas provas de previdenciário. Gente, pensão por morte tem condições de não estar na sua prova? Não. Ele vai estar na sua prova. E digo mais, provavelmente com mais de duas questões. Não é mais de uma questão, é mais de duas questões. Na prova de 2012, embora a banca seja diferente da atual, nós tivemos num número de 60 questões, 5 questões de pensão por morte. 5. Agora você imagina numa prova de 70 questões, de um benefício que a CESP sempre gostou, que é a pensão por morte, né? E com alterações significativas que tivemos ao longo do ano de 2015. Com certeza, você não pode deixar de esquecer qualquer ponto da pensão por morte. E não vai esquecer. Vai estudar agora a parte teórica, a parte da pensão por morte, e no revisional fazer bastante questões de pensão por morte. Vamos lá? Veja, pensão por morte, o nome já me diz, é um benefício que será concedido ao dependente em razão da morte. Da morte de quem? Da morte de um segurado, do qual aquela pessoa é sua dependente. A própria Constituição, lá no artigo 201, falou: será concedida pensão por morte aos dependentes, né, aqueles que dependiam economicamente do segurado. Então, um dos infortúnios sociais, protegidos pela Previdência Social ao longo de séculos e anos, é a morte. Por quê? Porque a Previdência Social, ela é para amparar o trabalhador em razão de infortúnios sociais e mesmo os seus dependentes, né? Dar-lhe condições de manutenção. Veja, a Lei 8.213, ela traz no caput do artigo 74 que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Então, você vê o seguinte, que não importa se o segurado já está aposentado ou se ele ainda permanece em atividade. Uma vez falecido, os dependentes dele, comprovada a sua condição de dependente, terão direito à pensão por morte. Então, o benefício da pensão por morte é concedido a quem? Aos dependentes de um segurado que faleça. E ao falecer, tanto faz ser aposentado ou não. Essa morte do segurado, ela pode ser comprovada com o óbito realmente, através da certidão de óbito. Mas a morte presumida, declarada em sentença judicial, em decisão judicial, também é fato gerador do benefício.
E eu disse que em decisão judicial, porque até mesmo uma decisão provisória de morte presumida vai gerar a concessão da pensão por morte aos dependentes. Se é morte presumida, professora, e se vai conceder pensão por morte presumida, e se depois o morto aparece, na verdade, se presumiu que ele estava falecido, morto, mas 5, 10 anos depois ele aparece. Os dependentes que receberam durante esse tempo a pensão por morte, então agora como ficam? A pensão cessa, mas eles não precisam devolver os valores já recebidos, salvo comprovada má-fé. Então, se restar comprovada a má-fé desses dependentes, ou seja, eles sabiam que realmente ele não estava falecido, isso tudo foi forjado, aí sim ele terá que devolver os valores recebidos. Caso contrário, eles não têm culpa, né? Houve ali um processo judicial, uma declaração atestando, presumindo a morte daquele segurado. Então, ao reaparecer, cessa o benefício porque cessa o fato gerador. Ele já não é falecido, né? Mas os dependentes não devolverão os valores já recebidos a título de pensão por morte. Veja, o artigo, então, 74, diz que é a morte do segurado que vai gerar a pensão. Se eu ficar adstrita ao artigo 74, eu posso errar na prova. E por quê? Porque eu quero que você faça uma análise e marque aí na lei que está ao seu lado, faça uma marcação no artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8.213. É o seguinte, leiam e vamos interpretar. Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei. Isso quer dizer o quê? Se o indivíduo que falecer, mas ele já não estiver mais na condição de segurado, os seus dependentes não terão direito à pensão por morte. Sim, razoável, né? Ele não é mais segurado da Previdência Social. Então, eu não posso amparar os seus dependentes. Por exemplo, imagine um segurado facultativo que vinha contribuindo para a Previdência Social. Cessa as suas contribuições, já tem 1 ano que não recolhe. E após 1 ano da cessação das suas contribuições, ele morre. Pergunto, o seu filhinho de 1 ano de idade tem direito à pensão por morte? Não. Não porque ele não morreu, ele morreu. Não porque filho de 1 ano não seja dependente, ele é dependente. Mas pelo fato de que o falecido, na data do seu óbito, não era mais segurado da Previdência Social. Então, ele havia perdido a condição de segurado. Se ele perdeu a condição de segurado, por quê? Porque o segurado facultativo deixa de ser segurado após 6 meses da cessação das contribuições. Então, se ele não tem mais o vínculo, ele não vai gerar a pensão por morte, no caso aí para o seu filho de 1 ano. Agora, veja, salvo, a lei vem e fala, salvo, se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Ora,
salvo se preenchidos os requisitos da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Se por um motivo, mesmo ele tendo perdido a qualidade de segurado, ele antes de morrer, até a data do seu óbito, ele preenchia todas as condições para se aposentar. Nesse caso, mesmo não sendo mais segurado, ele gera pensão por morte aos seus dependentes. Professora, complicado, né? Me dê um exemplo. Te dou um exemplo e cuidado que esse exemplo costuma cair. Veja só. Você imagina que uma senhora tenha contribuído para a Previdência Social de 1990 a 2005, tá? Então, ela contribuiu durante 15 anos. Em 2005, ela parou, por qualquer motivo, e não voltou mais a contribuir para a Previdência. Nós estamos em 2016. 11 anos depois, essa senhora falece, deixando apenas como seu dependente o esposo. E no momento em que ela faleceu, ela tinha 62 anos de idade. Pergunto, o seu marido, olha a assertiva, o seu marido não terá direito à pensão por morte, porque Maria tinha perdido a qualidade de segurado. Maria perdeu a qualidade de segurada? Sim, ela não recolhe desde 2005 e ela não se enquadra em uma outra situação, pela questão, que a mantivesse na condição de segurada. Então, realmente ela perdeu a qualidade de segurada. Agora, a primeira assertiva. Seu esposo não terá direito à pensão por morte. Falso. Terá direito à pensão por morte. Nossa, a vizinha está para morrer, né? Como que aquele senhor tem direito à pensão por morte da esposa que morreu e não paga, não recolhe contribuição ao INSS há mais de 11 anos? Sabe por quê que ele vai ter direito à pensão por morte? Porque quando a dona Maria faleceu, ela tinha plenas condições de se aposentar por idade. Só que ela nem sabia, mas ela tinha. Porque para aposentar por idade, eu pergunto, precisa estar na qualidade de segurado? Não. Precisa ter apenas o quê? A idade mínima exigida e a carência. A carência, a dona Maria completou lá em 2005, quando ela completou 15 anos, 180 contribuições. E a idade mínima, ela já havia completado há 2 anos atrás, quando ela fez 60 anos. Mulher, 60 anos e 180 contribuições mensais, tem direito a se aposentar por idade. Quer dizer, se ela soubesse dessa regra, antes de morrer ela já estaria recebendo aposentadoria por 2 anos. Mas ela não soube e veio a falecer aos 62 anos. Mas pode falar para o seu esposo que a dona Maria foi embora, mas lhe deixou o direito à pensão por morte. E ele, então, terá direito à pensão por morte da Maria, mesmo que ela tenha perdido a condição de segurada. Por quê? Porque na data do seu óbito, ela mantinha todos os requisitos, ela preenchia todos os requisitos para se aposentar. Então, ela pode gerar pensão por morte para ele, o seu único dependente, no caso. Então, vamos. Pode ser que
você encontre uma situação hipotética na sua prova comum, né? Segurado, falecido, ou essa situação que eu venho colocar agora, uma situação em que a pessoa não é segurada, mas vai gerar pensão por morte ao seu dependente. Veja, nós temos que ver agora quem são os beneficiários da pensão por morte. A gente está sempre falando, pensão por morte será devida aos dependentes do segurado. Sim, mas quem são esses dependentes? Eu estou com um quadro aqui com a legislação vigente a partir de 3 de janeiro de 2016. Quem são os dependentes? Vocês viram, primeira, segunda e terceira classe. Na primeira classe, nós temos cônjuge, nada mudou, companheiro e companheira, nada teve de alteração, devem comprovar o quê? A união estável, e pode ser união homoafetiva também. Filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, nada mudou, ou que tenha deficiência intelectual mental, ou com deficiência grave. Essa parte aqui foi alterada. E como que eu vou para a prova? Eu sei que até dia 2 de janeiro de 2016, o filho com deficiência intelectual ou mental tem que ser declarado incapaz civilmente. Declarado em juízo. Tem que haver a sua interdição judicial como um incapaz civilmente. A partir de 3 de janeiro, que é essa nova redação do artigo 16, ele não precisa mais comprovar a incapacidade civil. É o filho com deficiência intelectual mental. E entra no rol de dependentes, a partir de 3 de janeiro, o filho com deficiência grave. O filho com deficiência grave. Todos os da primeira classe têm dependência econômica presumida, né? E vão equiparar-se ao filho. O menor sob tutela e o enteado que comprovarem a dependência econômica do segurado. Depende economicamente do segurado. Menor sob tutela, não. Menor sob tutela não será possível. Certo? Segunda classe, os pais, sem qualquer alteração em relação ao ano de 2015. Terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual mental, ou com deficiência grave. Então, no caso do irmão... Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, sem
.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então espero você, quero que você se matricula nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso, do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.